gente, boa noite. Oi, oi, oi. Agora que eu consegui entrar aqui, gente. Meu Instagram tá bugado. E já vou avisando, como é ao vivo, eu estou aqui num dilema porque tô com a luz aqui, tem um monte de mosquito que apareceu em volta da minha luz. Dizem que é o mosquito da chuva. Estamos precisando de chuva aqui em Brasília, então se eu engasgar com o mosquito é por este motivo. Bom, hoje a gente vai falar sobre sexo anal, que é um tema que sempre me pedem para falar aqui, que sempre faz muito sucesso. Para isso, eu convidei uma profissional, uma proctologista, para participar junto comigo. Vou chamar ela aqui agora. Então, aproveito para convidar vocês a seguirem o perfil dela também. Tem perguntas aqui para poder responder. Quem quiser também pode mandar pergunta para mim aqui no comentário. Se não quiser no comentário para não aparecer, tem uma interrogaçãozinha na parte de baixo. É só mandar que eu vejo privado, tá bom? Deixa eu chamar ela aqui. Se vocês estiverem me ouvindo direitinho, manda um joinha para mim, para eu ter certeza de que tá tudo ok. Oi! Oi! Tudo bem? Tudo? Deixa eu ajeitar aqui pra gente. O Instagram demorou um tempão para conseguir carregar para entrar ao vivo aqui. Vamos lá. Bom, eu vou desativar os comentários um pouquinho, pessoal, para vocês verem a Sonara um pouquinho. Tá bem no seu rosto. Bem no meu rosto. Comentários. E aí, se alguém tiver alguma pergunta, manda para mim na interrogação, mas sempre que puder, eu abro aqui. Então, Sonara, obrigada por ter aceito o convite. Obrigada pelo convite. Eu acho que... Bom, desativei. Eu acho que é muito interessante trazer alguém, né? Para poder falar sobre o assunto. O objetivo das minhas lives, quando eu trago convidado, é sempre falar de um assunto que eu já falei, mas com a visão do outro convidado, para a gente trocar conhecimento e não ficar só eu como a dona do conhecimento, até porque eu nem tenho tanto conhecimento em relação à parte, digamos que anatômica, enfim, é algo que a gente vai falar agora. Então, se apresenta para minha galera, quem é você, o que você faz. Primeiro, obrigada pelo convite, Thalita. Meu nome é Sonaira, eu sou proctologista, cirurgiã geral e proctologista, que trabalha justamente com a parte intestinal, né? Então, eu cuido da saúde do intestino grosso, reto e ânus. Então, por isso o convite, né, em relação às doenças relacionadas ao sexo anal e também melhorias de qualidade, é uma coisa que a gente vai falar no decorrer. E responder algumas perguntinhas também que a gente fez na caixinha, para ajudar vocês. E também no final, se alguém quiser fazer mais perguntas, a gente depois ajuda um pouquinho também. O que der, a gente ajuda. O que der a gente ajuda. Se não der para ajudar aqui na live, tá aqui os nossos contatos, né? É só entrar em contato, marcar um horário comigo se for para terapia sexual e se for para alguma questão relacionada ao que a gente vai conversar, ao trabalho da Sonara, é só procurar ela também. Seremos parceiras no grupo Elas em breve, né? Trabalharemos juntas. Então, eu acho que para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho, se você recebe muita demanda de muitas dúvidas relacionadas à prática do sexo anal, como que é isso no seu dia a dia, no consultório? Enfim. No consultório. No consultório existe uma diferença bem gritante entre dois públicos. No público feminino, eu vejo uma dificuldade em perguntar, em dizer, é mais em relação a... será que foi por isso que tem hemorroida? Aqueles bem clássicos, né? Ou então, doutora, eu tenho hemorroida, então eu não posso, né? Também existe uma afirmação já, mas é mais no intuito de que eu afirme o que ela já precisa saber, que ela precisa usar como desculpa no relacionamento. Acontece muito isso. E eu tenho o público também masculino, que também tem uma gama grande, aí já o cuidado, a prevenção, os exames de rotina, que a gente também faz acompanhamento. Entendi. Mas quando você fala que às vezes a pessoa já chega esperando uma confirmação sua, você nota que é uma desculpa validada. Tipo, olha, meu médico fala que eu não exato. posso. Eu espero que meu marido esteja escutando, mas eu confirmo o que a pessoa quer escutar.
Nesse caso, eu confirmo que a pessoa escolhe estar. Por quê? Porque se a pessoa vem para mim e fala assim, ai, doutora, estou casada há tantos anos, meu marido quer fazer, mas assim, eu tenho hemorroida, né? Não dá certo. Eu falei para ele que não tinha como. Eu falei, tá certinha, se você não quer e não dá certo, você acha que não dá certo, pode dizer para ele que eu disse que não pode, entendeu? Tranquilo. Pode passar a culpa para mim, eu aceito de boa, não tem problema. E do mesmo jeito tem um oposto. Ai, doutor, eu queria fazer, mas eu tenho um plicoma, tem algum problema? Tem. Eu fiz, será que aconteceu alguma coisa? Então vem depois também, já no sentimento de culpa. Será que deu alguma coisa errado? Para eu examinar, para ver se está tudo bem. Eu falo, não, não tem nada errado, não tem problema. Então, por isso que existe tanto a da afirmação negativa quanto a positiva. Então, vai depender muito do que o paciente realmente deseja. E eu vou nessa linha. Eu estou sempre do lado do paciente. Tá certo, né? É ele que tá te procurando, a gente tem que acolher. Mas você nota que talvez esse constrangimento ou tentar essa validação vem por uma falta, talvez, de educação sexual ou vem por tabu? O que você nota? Vem por tabu, vem por machismo também da população e por obrigatoriedade. Mas eu não falo nem só do sexo anal, mas do sexo como em si. Então, tipo, algumas mulheres estão lá em casamentos há anos, não querem mais, não têm mais desejo, também não vão em busca de tratar nenhum tipo de tratamento em relação a isso. E isso é mais uma obrigação. Eu vejo muito em alguns casos, assim, de pessoa que está indo por obrigação, que tá fazendo, que eu noto que é uma imposição masculina. E nesses casos, eu tento muito ajudar a paciente a entender como é feito, existem as possibilidades, tipo, se está ruim, não tem como você fazer, maneiras de talvez tentar melhorar aquilo para ela, que se tornar uma coisa que seja mais prazerosa. E também tem a possibilidade de eu dizer assim, não faz. Entendeu? Então a gente está aí aberta a um leque, mas eu acho que o tabu em relação a isso, mas eu acho que é mais a imposição do que o tabu, talvez. Mas porque eu também tenho o extremo oposto, de pacientes que, doutor, eu quero, eu gosto, não, eu só queria que, eu só vim aqui só para a senhora ver que tá tudo bem, ou então só porque eu queria ter certeza que não tem problema. Vem alguns pacientes que vão no consultório só para ter certeza que não tem problema, que tá tudo bem, se tem que fazer algum exame preventivo, quando às vezes eu falo assim nos stories sobre os exames, aí aparecem alguns no consultório querendo fazer o acompanhamento. Então, tem muito isso. E do público LGBT mesmo, do público masculino, eu tenho muita procura também, por causa do Vinícius, que acaba encaminhando muito paciente para mim de São Paulo, que ele é uma referência. Aí eu acabo recebendo bastante. Aí é uma gama de questões, de auxílio, de problemas também, como fissura, hemorroide, tudo, do mesmo jeito que todo mundo tem. E só que nesse caso, atrapalha, além da sua evacuação, atrapalha também sua relação sexual. Então tem um ganho a mais aí na dificuldade, no tratamento. Legal. Bom, então acho que uma pergunta para a gente começar a direcionar para as outras perguntas e você, enfim, explicar o que você quiser e puder explicar também, porque hoje eu estou mais para te ouvir. Mas assim, uma pergunta que é clássica, que eu, da área da sexualidade, consigo responder dentro da área da sexualidade, eu queria saber dentro da sua área o que você consegue responder. Se de fato é possível sentir prazer no ato do sexo anal. Sim, é possível sentir prazer no sexo anal, até porque o prazer não está relacionado a só estímulos especificamente locais. Então, a gente está falando só de glande e clitóris. O prazer e o libido tem muito mais a ver com ações cerebrais do que em si o ato de penetração. No caso do sexo masculino, ainda tem estimulação prostática especificamente, mas não necessariamente a mulher não pode sentir prazer. A mulher pode sentir e pode não sentir. Vai depender da vontade, do estímulo, de como é feito, se não teve dor. Então, é uma sequência de fatos que levam a pessoa a sentir o prazer naquele momento. Então, não só o ato em si. Entendi. Bom, deixa eu ver que apareceu uma perguntinha aqui. Eu já vou responder, já vou fazer essa pergunta, que aí a gente passa para as próximas e eu desabilito aqui. Estão perguntando se quem tem a doença de
Crohn, ou Crohn, nunca sei Crohn. pronunciar, isso, de Crohn, se tem alguma contraindicação para o sexo anal. Então, a doença de Crohn é uma doença muito variável. É uma doença que atinge da boca ao ânus. Então, depende. Se o paciente tem, vamos falar o que eu acho que é o mais importante, se a paciente tem basicamente doença perianal, então é aquele doença que tem fístulas perianais importantes, uma retite importante, o paciente vai ter que estar com a doença em remissão. O que significa isso? A doença sem sintomas. Porque se o paciente estiver com fístulas, abscesso e uma retite, ele não vai conseguir fazer o sexo anal, porque vai ter uma dor insuportável, um desconforto muito grande. Então, não é que a doença impeça ele, a doença é um proibitivo. O problema é se a doença não tratada é um proibitivo. Do mesmo jeito a retocolite, que é uma outra doença inflamatória também, se não tratada, ou seja, se você tiver com a retite, o processo inflamatório você não vai conseguir. Porque vai ter dor, vai ter sangramento, saída de muco. Então, isso é o problema, é não tratar a doença. Mas se você estiver em remissão, sem sintomas, ou se a doença não atingiu o reto, também que é uma possibilidade, o paciente tem doença de Crohn, mas só atinge o intestino grosso ou o intestino delgado, não tem relação nenhuma com o sexo anal em si. Entendi. Bom, e além dessa, tem alguma outra... Ou existe alguma doença ou alguma coisa que seja... Como é que eu posso dizer? Que acho que pode ter uma contraindicação, assim. Tem uma listinha que fala, ó, isso aqui não pode de jeito nenhum. Não existe nenhuma contraindicação, só não existir o ânus. Tirando isso, não tem contraindicação específica. O que a gente fala em relação a lesões na borda anal, que a gente recomenda. Ou seja, se a pessoa está com fissura, não é de bom tom que a pessoa faça o sexo anal, porque já vai estar machucado, dolorido. Mesma coisa se a pessoa está com um abscesso perianal, se a pessoa está com uma fístula em atividade, qualquer doença do ânus que está causando dor e irritação, você não vai estimular mais ainda a região naquele momento. Mas se tratado, ou seja, você trata, melhora os sintomas e volta à sua atividade normal. Entendi. Bom, deixa eu ver aqui, porque tem algumas perguntinhas aqui. Só que antes de eu fazer a pergunta, deixa eu só pegar uma prótese aqui. Vou aproveitar para te fazer essa pergunta, ver se você já ouviu falar algo sobre. Tá vendo aqui clitóris, né? Uhum. Então como se fosse a representaçãozinha do clitóris. E aqui embaixo seria a esponja perianal. A gente já ouviu falar, ainda não é um consenso, de que no caso das mulheres, indiretamente, o estímulo do clitóris influenciaria aqui nessa esponja perianal e poderia contribuir para o prazer anal. Você tem algum artigo ou já ouviu falar sobre isso? Faz sentido? Não tenho relacionado especificamente ao estímulo posterior, não. O estímulo posterior, você pode, como a vagina e o reto são muito próximos, você pode estimular terminações nervosas da própria vagina. Não pela penetração ativa, mas só pelo contato direto. Porque quando você faz, inclusive, o toque retal, você consegue, às vezes, sentir o colo do útero. Então, existe uma transmissão. Não acho que seria diretamente do clitóris, especificamente, que ele é bem anterior. Talvez dessa esponja, não sei qual a sensibilidade que ela tem, mas terminações nervosas da parede posterior da vagina. Isso sim. Porque a parede posterior da vagina, apesar de não estar relacionada diretamente ao clitóris, ela é estimulada durante a penetração. Por causa do contato direto, parede posterior com o reto anterior. Entendi. Okay. Bom, você tem alguma pergunta aí e já quer fazer? Ou posso abrir as minhas aqui? As minhas são as clássicas, né? Sexo anal causa hemorroidas, gera hemorroidas? Não, a resposta é não. Não existe nenhuma relação entre isso. Quem faz sexo anal não tem hemorroidas. Do mesmo jeito que eu chego muito paciente, ai doutora, eu tô com hemorroida, meu Deus, mas eu não fiz nada. Aí vem o tabu, né? Mas eu não fiz nada. E não adianta, se você fizesse também não ia acontecer nada. Então, isso, não existe nenhuma relação entre as duas coisas. Mas existe a relação, sim, de se você está em crise, ou seja, a pessoa que já tem doença hemorroidária, então ela sabe que tem, ou até às vezes nem sabe, está em crise, ou seja, está com a trombose, ou está com um processo inflamatório, com sangramento, ela pode ter desconforto durante a relação sexual. Mas isso não é impeditivo, entendeu? Inclusive, a gente trata algumas pessoas que têm doença hemorroidária interna e que faz sexo anal passiva, a gente às vezes faz uma ligadura, algum outro procedimento minimamente invasivo, ele fica com aquele tempo de abstinência e depois que o procedimento se recupera, cicatriza, volta à atividade sexual anal normal.
Então, inclusive, pode ser tratado. E olha que interessante, né? É porque vem muito do tabu pelo fato de ser anal, sexo anal. Mas se fosse, por exemplo, uma penetração vaginal e também tivesse um problema ali na vagina, durante algum tempo você vai ficar sem essa penetração e tudo bem, mas só pelo fato de ser anal já vem com esse peso de, olha, eu não fiz nada, né? É, exato, eu não fiz nada, é o clássico, tem muito, pô, chega muito consultório, mas eu não fiz nada, doutora, apareceu isso aqui. Aí eu vou explicar que são os motivos, é problemas intestinais, constipação, ficar muito tempo no vaso. Então são outras coisas que causam isso, não tem nada a ver com a penetração, nem com o sexo anal. Que Tá. também acontece, às Assim, vezes, da pessoa ter a relação e vir no consultório porque tá com uma trombose, por exemplo. Aí eu vou explicar para ela o que foi que aconteceu. Ficou com o intestino preso, teve que fazer muito esforço na hora da evacuação. Aí eu explico para ela que as causas são essas. E que em qual dessas ela se encaixa. E ela acaba, não, naquele dia que aconteceu isso. Aí ela vê que não tem associação com o fato de ter tido uma relação 2, 3, 4 dias antes desse episódio, mas eles acabam sempre linkando uma situação à outra. ó, eu vou usar a linguagem que usam quando me procuram, né? E a Não, linguagem pode que ficar às vezes tranquila, vem pode ficar aqui da tranquila. rede social, né? Mas assim, vou perguntar exatamente como eu recebo essa pergunta. E toda vez eu choro de rir. Perguntam assim: se fazer o sexo anal faz a pessoa perder as pregas? Literalmente me perguntam Literalmente, assim. perder as pregas sempre. Então, isso é uma pergunta comum, na verdade. Não tem relação direta com a perda das pregas, como as pessoas dizem. Então, o que eu gosto muito de falar é em relação, assim, existe sim relato de pacientes idosos, ou seja, o que fez o coito passivo, né, durante muito tempo, e não tinha um grande conhecimento, que hoje em dia se faz fisioterapia pélvica, pompoarismo, vários exercícios, que ela ficava com a diminuição da musculatura, na verdade, da pressão do músculo interno, mas normalmente ele é compensado pelo músculo externo. A gente tem dois, um interno, que a gente não comanda, e o externo, que a gente comanda. Então, normalmente a pessoa compensa com o externo. Só que existe um adendo aí, uma nota que a gente precisa deixar claro, é que existe sim a lesão traumática, que é, por exemplo, dupla penetração, fisting, que são coisas que a gente já deixa claro que a gente não recomenda, justamente pela lesão muscular. Então, não é pelo ato em si, mas é pelo excesso, né, que acabaria sendo um trauma na região perianal, e aí sim pode lesar a musculatura. Então, fisting, dupla penetração, a gente não recomenda, porque pode causar lesão futura. Uhum, uhum. Bom, e como eu também trabalho com produtos eróticos, sempre tem aquela pessoa que vem em busca de um anestésico, né? E primeiro que a gente já sabe que, falando em contexto de mercado, a gente não pode vender anestésico, nós não temos autorização para isso. Então, se um sex shop vender e denunciar esse sex shop, pode ser fechado. E não faz sentido usar um anestésico para o ato. Primeiro porque você tira a sensibilidade do prazer, você tira a sensibilidade da dor, e se você tira a sensibilidade da dor, você não tem muito controle dessa penetração e pode se machucar. A gente sempre fala isso. É comum as pessoas perguntarem para você ou pedirem sugestão ou indicação de anestésico para sexo anal? De anestésico, às vezes eles perguntam se pode usar. Às vezes a pessoa está com algum outro problema, assim, por exemplo, fissura anal, hipertonia, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E aí tá no relacionamento e não consegue fazer, porque tá sentindo muita dor. Aí o parceiro sugere, então vamos usar o anestésico. Aí a pessoa vem para mim com esse motivo, né? Eu tô com dor e eu queria usar o anestésico. Você acha que tá normal? Você acha que pode? Aí eu examino, desculpa que é uma fissura, que é algum outro problema, e falo, não, a gente vai tratar. Então, a gente vai tratar a fissura, a gente vai tratar a hipertonia, vamos para a fisioterapia pélvica, vamos tratar isso, e eu não recomendo anestésico justamente por isso, que ele tira a nossa proteção de alarme, que é saber quando tá demais. Ou então, assim, se acontecer uma penetração, uma lesão, se eu tiver anestesiado, eu não vou sentir. Entendeu? Isso principalmente, além do próprio prazer, que pode retirar, ainda tem a questão das lesões. Eu acho que para nós, como profissionais de saúde, a lesão é um problema. O uso do anestésico. Eu recomendo muito o uso de lubrificante. Eu falo assim, não existe sexo anal sem lubrificante. Além de que saliva não é lubrificante, isso deixo claro, a saliva não é lubrificante. Além de... Saliva não é lubrificante, gente. E uma coisa importante, saliva transmite STs.
É uma coisa que as pessoas não têm essa noção. Então, eu estou usando camisinha, então não tem problema. Se você está usando camisinha e lubrificando com saliva, você pode pegar gonorreia, clamídia e sífilis. Então, não adianta só você usar a camisinha se você também não usa o lubrificante. Então, a saliva, o sexo oral, eles também transmitem doenças. Então, é importante que você saiba isso, não achar que a camisinha é a proteção de tudo. Legal, viu, gente? Então não usa saliva. Já cansei de falar aqui. Tem um post aqui falando de não usa cuspe, pelo amor de Deus. Existem produtos testados, feitos justamente para não alterar ali a microbiota, né? Não causar nenhum outro problema e deixar o sexo confortável. Então não faz sentido. Bom, aqui da seção, sim, na seção de perguntas da caixinha, perguntaram qual exame que a mulher deve fazer para saber se está tudo bem em relação ao ânus. Então, na consulta, a gente faz o exame físico normal e a anoscopia, que é passado um aparelhinho para ver a parte interna do ânus. Isso assim é para todos. A gente está procurando um processo inflamatório, descarga purulenta, que é quando tem algum IST, hemorroidas, papilas, doenças ali do canal anal. Isso é feito no consultório para todos os pacientes, homens e mulheres que têm sintomas da região anal. Se ela está pensando especificamente em prevenção de alguma doença, existe só o exame para o HPV. No HPV especificamente, tem algumas recomendações. Então, paciente com HIV deve fazer o preventivo anal, que é igual o Papa Nicolau do colo do útero, só que na região anal. E também tem a anoscopia de alta resolução, que é com um microscópio, um examezinho um pouquinho mais complexo. Mas basicamente o Papa Nicolau para todo mundo, que é HIV. E pessoas que já tiveram HPV anal também devem fazer o Papa Nicolau, que é o acompanhamento, então ele deve fazer o acompanhamento anual. E algumas mulheres também que têm lesão no colo do útero de alto grau, que é aqueles NIC, que precisa fazer cauterização, que às vezes precisou fazer colposcopia. Então o gineco deve encaminhar também para o prócto para saber se existe alguma lesão também na região anal, que se o paciente tem uma lesão do colo do útero grave, ele pode ser que ele tenha alguma lesão na região anal. Então, assim, de forma aleatória, não existe não. Então, tem algumas especificações. Ou se aparecer alguma coisa. Se você viu uma verruga, se você viu uma lesão, se você viu alguma coisa, você deve procurar imediatamente. Não fique achando que tudo na borda do ânus é hemorroida. Isso é um problema. Então, sangrou, hemorroida. Tá doendo, hemorroida. Apareceu um nódulo, hemorroida. Não, não é assim. Tem uma vasta quantidade de doenças que pegam a região anal e você atribui tudo a hemorroidas e isso que é o problema. Então, se tem algum problema, vá para alguém examinar. Alguém precisa te examinar para saber de fato qual é a doença. É porque é tabu, né? Tudo que passa pelo cu, eu falo que é tabu. A galera fica muito receosa até de procurar um médico. Nossa, não, quando vai é porque tá ruim, tá doendo mesmo. Tirando as pacientes idosas que vão para prevenção do câncer de intestino, os pacientes jovens só vão porque estão sentindo dor. Estão sentindo dor, tá incomodado, então assusta quando sangra, né? Às vezes nem tá doendo, mas assusta, aí sim eles vão. Mas assim, indo logo no início ou no primeiro sintoma é bem difícil, justamente por causa disso. Mas olha só, interessante também, né, você falando isso. Eu confesso que eu nunca havia pensado de fazer talvez um exame, sei lá, de rotina ou de prevenção relacionado a ânus. Eu também só procuraria se eu tivesse algum problema. Então, o ideal é que a gente faça também um check-up de vez em quando e faça um exame. Exato. Se você pratica relação sexual anal, tem dúvidas, surgiu alguma coisa diferente, ou deseja algum tipo de exame de prevenção, deve ir no exame físico mesmo do consultório, e você pode também colher o preventivo anal. A recomendação específica do Ministério da Saúde é para paciente HIV e paciente que já teve lesão por HPV. Mas você pode. São específicos, essa é a recomendação específica. Paciente HIV e paciente imunossuprimido também, em geral, paciente transplantado, essas coisas. E paciente que já teve a lesão tem que fazer o acompanhamento também com o Papa Nicolau, com o preventivo. Entendi. Bom, perguntaram, né, se faz mal praticar o sexo anal várias vezes na mesma semana. Não tem dado para isso. Em relação à quantidade, pode fazer tanto que você quiser, desde que não machuque. Eu digo sempre isso. Não pode machucar, não pode sentir dor, e você tem que querer estar fazendo aquilo. Basicamente isso. Não existe um limite, nenhum número, nenhuma quantidade. Se você consegue fazer, quantas vezes der conta de fazer, vai conseguir.
desde que não machuque, use as coisas de forma correta. Bastante lubrificante, não tem irritação, não tem sangramento, não tem dor, tá tudo ok. Uhum. Bom, estão perguntando aqui se a massagem prostática tem algum benefício além do prazer, tipo prevenção de câncer de próstata. Na verdade, não é massagem prostática, não, é ejaculação. Existe um número específico, eu não sei assim de cor, mas que é o número de ejaculações que você tem na semana, acho que é 20. Eu não sei especificamente, mas eu até mando depois e publico que a Rani, que é a urologista, até postou esses dias alguma coisa parecida com isso. Então, existe uma quantidade de ejaculações que você faz que protege, e alguns dados que mostram que protege contra o câncer de próstata. Mas não é estimulação prostática, é a ejaculação. Eita, que eu vou botar o marido pra ejacular, gente. Prevenção, ué, né? Essa é uma boa desculpa. Adorei, eu adorei. Eu sou uma pessoa que eu vou no médico e falo assim, então, amor, o médico falou que tem que transar. Às vezes eu vou no dentista, ó, o dentista falou que tem que transar. E ele, sei, o médico. Então eu já vou já aceitando o momento. É urologista. Né? Tem mais um aqui que é clássica, né? Do se o sexo anal causa hemorroida, que você já respondeu. Teve um aqui que foi interessante, assim, prejuízos para a saúde física como consequência do sexo anal, se existe. Prejuízo físico, né? Não, Isso, não existe em relação à parte física, eu falo em relação à complacência, que eu até falei no início, que falou um negócio das pregas ficarem mais frouxas. É importante a pessoa fazer o acompanhamento adequado e às vezes fazer exercícios de pomparismo, de fisioterapia pélvica em alguns momentos, principalmente se você tem uma relação, eu tô falando aqui, gente, de quem tem uma relação que o seu principal ato sexual é a relação de penetração anal. Não tô falando daquela pessoa que faz a maior parte de vaginal e uma vez na vida outra na morte faz a relação anal. Então, para quem faz basicamente a relação receptiva anal, é importante às vezes fazer fisioterapia pélvica para fortalecer a musculatura. Então, são cuidados que para quem também tem a relação vaginal, para manter o tônus, para manter a lubrificação. Então, tem alguns cuidados que a gente tem que tomar, mas que nada são impeditivos, não, são só cuidados. Do mesmo jeito que a gente tem que ter os cuidados com a vagina, tem que ter os cuidados com o ânus. Uhum. E tá aí, gente. Fisioterapia pélvica eu sempre falo pra vocês aqui. Já fiz várias lives com a Andrea, que é fisioterapeuta pélvica, e assim, sou fascinada no conhecimento dela. Então, fisioterapia pélvica, ela vai ajudar pra gente, né, pra nós mulheres, pra pessoas com vagina, vai ajudar no prazer, na sensibilidade, evitar prolapso. Para o homem também ajuda a evitar prolapso, ajuda no controle ejaculatório, ajuda a prevenir problema de disfunção erétil, ajuda a fortalecer a musculatura para você fazer o sexo anal e não correr risco de ter problemas a longo prazo, né? E o relaxamento também, esse é um outro ponto. Porque às vezes você está pensando muito só que o sexo anal leva à frouxidão, ou leva. Essa é uma coisinha um pouquinho complicada de se colocar. Mas o extremo oposto é muito comum. O extremo oposto. Quem faz relação sexual anal ter hipertonia. O que é a hipertonia? É o esfíncter estar apertado demais. Então é aquela pessoa que chega no meu consultório dizendo: eu não estou conseguindo mais fazer relação anal. Então a queixa já é essa. Quando eu tento fazer, dói demais, incomoda demais. Às vezes, é isso? Muito apertado, muito apertado. A hipertonia. Então, é uma queixa comum do meu consultório, que é a hipertonia, ou seja, é o extremo oposto, que está muito apertado e a pessoa não consegue ter o relaxamento adequado para ter penetração. Então, como entra sob alta pressão, o ânus está fechado, vai ter uma penetração sob alta pressão. Então, maior chance de fissura, laceração. Então, o paciente tem dor, sangramento, porque não consegue. Aí chega no meu consultório também com fissura e com outras coisas que são associadas. A fissura em si, o que é uma fissura, gente? É um corte. É como se tivesse passado uma faca na região anal. É um corte mesmo, um corte profundo. Então, a fissura, ela leva, inclusive, ao aumento da hipertonia. Então, o próprio organismo, para se proteger da dor, ele contrai ainda mais o esfíncter, como se ele conseguisse tentar impedir a passagem das fezes. Que é importante dizer que a principal causa de fissura não é a penetração, e sim a constipação. As fezes endurecidas que passam também fazem o mesmo processo. Elas passam tão duras e ressecadas que cortam a borda do ânus. Então sangra e dói e arde bastante. Com isso, o esfíncter fica muito apertado. E aí, um dos tratamentos são medicações que relaxam a musculatura para poder a ferida cicatrizar.
E mesmo depois de cicatrizado, alguns pacientes permanecem com essa hipertonia, que aí precisa de relaxante, dilatadores, e algumas vezes eles têm um outro processo associado, que a gente chama de anismo, ou um nome grande, contração paradoxal do músculo pubo-retal. Mas é o anismo mesmo, é o equivalente ao vaginismo na mulher, né? Isso que eu ia comentar agora. Mais ou menos, bem semelhante em relação a isso. Só que pode dar em qualquer pessoa o anismo. O anismo é quando a pessoa tenta evacuar, faz o esforço para evacuar, e todo mundo tem um reflexo de quando o ânus está fechado. Quando você faz um esforço para evacuar, o seu ânus tem que fazer isso aqui, abrir. Porque existe um reflexo que abre esse músculo para as fezes passarem. Do mesmo jeito a penetração. Você faz um pouco de esforço na hora da evacuação, na hora do sexo, e aí o músculo relaxa e consegue penetrar. O princípio é o mesmo. Só que quando a pessoa tem o anismo e ela faz o esforço para evacuar, em vez de relaxar, ela contrai. Ela aperta. O músculo pubo-retal, ele aperta. E com isso, a pessoa não consegue, de jeito nenhum, ter a penetração e também não consegue evacuar, que é uma das causas de, por exemplo, constipação. É aquela pessoa que come maravilhosamente bem, tá tudo certo, a consistência das fezes são normais, mas na hora que ela vai, trava. Ela tenta fazer o esforço e o ânus trava. O ânus impede a saída. E tanto numa situação quanto na outra, ou seja, tanto no anismo relacionado ao ato sexual quanto no anismo por constipação, o tratamento é fisioterapia pélvica. Então, a fisioterapia pélvica, o biofeedback são muito importantes, às vezes, no tratamento. Então, o paciente, às vezes, chega no consultório com algumas queixas e ele não tem a menor ideia, entendeu? Pacientes casados, que têm uma relação estável e, doutora, lá em casa tá meio difícil. Tô precisando de ajuda, porque eu não tô conseguindo, a gente já tá em abstinência por um longo período. Então, aí começam os problemas relacionados à relação conjugal mesmo. E aí a gente fala fisioterapia pélvica. No caso da hipertonia, especificamente, que é só aquela de ficar fechado, né, muito apertado, por causa da fissura, além das pomadas, a gente tem a opção do Botox, que é uma coisa bastante interessante. Que é a gente aplicar o Botox na musculatura para acontecer esse relaxamento. Que legal! Para fissuras crônicas, ou seja, para paciente que tem fissura e hipertonia e não melhora com pomada, ou não melhora com as fisioterapias, a gente faz o Botox na região. Então, algumas pessoas acham que o Botox é para ficar mais apertado, mas não é para isso. O Botox é o contrário. O Botox na região anal é para ficar mais relaxado, entendeu? Então, não serve para apertar, e sim para relaxar a musculatura e conseguir ter a penetração sem sentir dor e sem se machucar. Não, gente, não precisa apertar nada não, pelo amor de Deus. Não dá botox pra isso não. Mas é igual o vaginismo. Tem alguns profissionais que usam o botox também para ajudar no vaginismo, para essa parte do relaxamento. Lógico que tem todo um tratamento multidisciplinar, mas já tem profissional que faz uso do botox também. Bom, essa aqui eu acho importantíssimo a gente falar e voltar no que você tinha falado das ISTs. Gente, para quem não sabe, ISTs é o que a gente chamava antes de DST, que era doença sexualmente transmissível. Hoje a gente chama de infecções sexualmente transmissíveis, tá? E aí estão perguntando se existe algum problema em ejacular dentro do ânus. Maior probabilidade de infecções ou coisas do gênero. Sim, a ejaculação por ter um incremento a mais, ou seja, a pessoa está sem a camisinha. Então, maior chance de ISTs, pode dar alguma reação também na região do reto, como se fosse uma reação inflamatória à própria ejaculação, pode ter. Não vai ter em todos, mas pode ter, pode. É a mesma coisa da IST. Você pode transmitir IST? Pode. Vai transmitir em todos? Claro que não, porque a pessoa tem que ter alguma doença para poder transmitir. Mas se você, tanto a saliva quanto a ejaculação, elas aumentam a chance de você transmitir alguma IST. E quando você tem a penetração anal, no caso, sem a camisinha, ainda existe o risco de uretrite no homem, né? A infecção também urinária. Então, assim, não é só os problemas de quem recebe, mas os problemas de quem também está fazendo a penetração pode existir. Infecções. Então, por isso a gente recomenda tanto o uso da camisinha, principalmente no sexo anal. Tanto para evitar que alguém receba e tenha alguma retite, processo inflamatório na região, pegue algum EST, ou também que a pessoa tenha alguma uretrite, infecção urinária, e aí acabe também tendo um problema para si.
Eu já compartilhei aqui uma vez, uma seguidora contou a história do namorado ou era marido, não me lembro. Enfim, era uma relação estável e eles tiveram uma relação anal desprotegido, sem a camisinha. E aí esse parceiro, ele começou a ter febre, enfim, ficou doente e tal. E aí quando foi ver, vai investigar, era uretrite mesmo. E aí, ainda bem que foi um médico, né, que conseguiu fazer as perguntas certas, perguntar como é que eram os hábitos deles, assim, e aí quando foi ver por conta do sexo anal, ela disse que ele chegou a ficar internado usando É antibiótico. infecção, é. E não é comum infecção em homem. Então, assim, quando tem infecção em homem, a gente tem que investigar um pouquinho mais. Ó, tá. A clássica, já falamos de hemorroida, tem uma aqui que é importante e ela é recorrente. Se o sexo anal, ele causa câncer no reto. Não, não tem nenhuma relação do sexo anal com o câncer de reto. Existe a associação do HPV anal ao câncer anal. Então, é bem específico a uma IST e não as demais. Mas só, não existe nenhuma relação direta. E outra coisa importante, o HPV pode pegar mesmo com o uso da camisinha. Acho que é uma tecla que a gente bate muito, apesar de a gente falar tanto tão bem da camisinha. Mas como eu falei, a saliva pode transmitir sífilis, gonorreia e clamídia. E o contato da pele, ou então assim, HPV pode ser contato com a pele dos testículos, com a pele do púbis. Então, a pele de toda a região ali do períneo pode transmitir o HPV. Então, a camisinha é uma ajuda neste caso. Mas, mesmo se o paciente tiver lesão, você pode pegar HPV mesmo assim. Só pelo Nesse contato de caso, pele. a vacina do HPV ajuda? A vacina do HPV pega 4 subtipos diferentes. A gente tem, assim, na realidade, mais de 50 subtipos. São os 4 subtipos mais frequentes e mais associados ao câncer de colo do útero e câncer de ânus, né? São os mais oncogênicos, que são o que a vacina tem. A gente já tem vacinas melhores fora do país, mas ainda não chegou no Brasil, com mais subtipos, vamos dizer assim. Mas no país a gente tem a quadrivalente. No SUS, para algumas pessoas especificamente, paciente HIV, imunossuprimido, até 23 anos, se estiver enganado, o infectologista normalmente que prescreve. Na rede particular, são 3 doses, em torno de uns 400, 500 reais cada dose. Então, não é tão baratinho assim. É um investimento e a pessoa, às vezes, que tem HPV também pode tomar a vacina. Então, porque ela vai proteger dos outros subtipos que você não tem. Basicamente isso. Mas não é ampla, ela não pega todos. Entendi. Bom, a última que tem aqui pra mim é se existe algum jeito de fazer o sexo anal sem se machucar. Tem. Primeiro que eu falo que quem sexo anal não é assim, hoje acordei, vou fazer sexo anal. Não funciona desse jeito. Não funciona desse jeito. Em relação, assim, por que eu falo isso? Principalmente por causa do lubrificante. Ninguém tem, assim, nem todo mundo tem, assim, no tiracolo, né, lubrificante para todo lado. Então, assim, uma relação sexual anal... Deveria, Deve ter igual distribuição. põe na Tem no necessaire da SUS, é maquiagem. importante dizer, no SUS Isso. libera lubrificante. No posto de saúde tem tanto camisinha quanto lubrificante. O Então não tem sachêzinho desculpa. azul de O lubrificante. sachêzinho, exatamente. Então não tem desculpa de que você não vai usar porque não tem dinheiro. Tem sempre a opção de pegar no postinho. Então, assim, o lubrificante é essencial. Para quem, por exemplo, deseja e tem medo ou tem receio de que a penetração vai machucar, existe uma progressão que pode ser feita com dilatadores, você pode fazer com parceiro, mas pode fazer sozinha também, plugs. Então, existem outras coisas que você pode ir introduzindo com cuidado, para que você chegue ao ponto de se sentir confortável com aquela situação. Então, você pode tanto fazer isso sozinha quanto com o parceiro. Então, existe a colaboração também que você pode. Olha, a gente pode fazer também o toque, existe dilatação manual, você faz com o dedo, depois com dois. Então, existem várias formas de você chegar até o momento da penetração. E tem uma coisa interessante que às vezes eu falo no consultório, mas que eu vou partilhar com vocês, que é uma coisa em relação à penetração. Eu falo que quem faz a penetração também precisa saber como é que faz. Por que eu digo isso? O esfíncter, ele vai relaxando de forma progressiva. Tá. Então, se você não pode chegar e fazer a introdução completa peniana, porque vai machucar de uma vez.
E faz assim, gente, ó, é reflexo. É reflexo, é reflexo. Não adianta você chegar na tora, que não vai dar certo. Então, assim, você tem o vídeo clássico, né, do encostou, contraiu, relaxou, ai que susto. Esse é um clássico dos anos antigo, mas vale até hoje, ela estava certa. Mas, assim, a penetração precisa ser contínua e progressiva. Então, uma partezinha e vai progredindo até ter a penetração completa. Depois que você tem a penetração completa, ou seja, o músculo se adaptou a ele, aí que você começa a movimentação. Entendeu? Então, progressivo e lento a primeira penetração, para que o esfíncter se acomode, né? Para que o esfíncter se adapte, porque ele se adapta. Do mesmo jeito que as fezes passam, ele se adapta. Então, na penetração também existe essa acomodação. Mas precisa ser progressiva e lenta. Depois que tiver o esfíncter já se acomodado, aí sim não tem problema fazer a movimentação. Porque se vai, penetra e tira, aí não deu tempo dele acostumar. Você vai começar do Não, zero. do zero. É do zero, do zero, do zero. Então tem que ter penetração contínua, devagar, e depois sim fazer a movimentação. Se tirar tudo, começa tudo de novo, que o esfíncter vai fechar, entendeu? Como reflexo. Se você tentar entrar de uma vez, vai ser pior. Aí o esfíncter fecha mais ainda. E aí a pessoa vai sentir dor, desconforto, aí não dá certo. Eu gosto de dizer que a pessoa que está sendo penetrada, na verdade, ela que conduz também, né? Ela que sinaliza, ela que encontra a posição mais confortável para ela. É muito importante falar isso. Muito importante essa informação que você trouxe do uso de dilatadores ou de plugs, né? Ou de coisas que façam o esfíncter acostumar para depois ir para a penetração. E eu sempre falo para as pessoas, não inventem de ficar enfiando tudo e qualquer coisa no ânus. Então, Ele se vai no suga. sexo próprio, ele suga. Eu falo isso Ele literalmente. Gente, ele faz assim, ó, tá? Então, plug anal com base de segurança. Vibrador. Gente, para quem não Então, entende o que é base de segurança, tem que ter pescoço. Entendeu? Tem que ter pescoço. boa! Adorei essa. Tem que ter pescoço. Tem que ter pescoço. E ombro, né? E ombro. Tem que ter pescoço e ombro. Exatamente. Tem que ter pescoço e ombro. Porque senão, se for só retilíneo, vai ser sugado. Entendeu? Exatamente. Vai ser sugado. Então, precisa, isso de ter ombro, eu aprendi com um professor meu da UNB. Ele sempre falava isso na aula. Tem que ter ombro. Tem que ter ombro, né? E assim, é muito importante a gente falar isso porque as pessoas tem todo um tabu, né? Às vezes o homem ele quer receber um estímulo anal, mas aí ele se sente envergonhado, não se sente confortável de pedir para parceira, isso falando numa relação heterossexual, por exemplo. E aí acaba que ele sozinho vai se masturbar e aí enfia coisa que não é para enfiar lá. Você com certeza já sabe, já ouviu de vários Já tem, tem vários. Pois De tudo que tem, você imaginar. tem um vídeo, tem um curso que eu fiz que ele é específico para quem atua no mercado erótico, justamente trazendo um processo de educação sexual e ensinando isso para essas pessoas venderem produtos. E aí tem um vídeo que eu vou te mandar. Não sei se você já deve ter visto ele, mas enfim, que se chama acho que é o Proctologista Engraçado, alguma coisa assim. Já e vi. ele resume, já viu? Aí ele fala que ele fez mestrado, sei lá, doutorado, e às vezes ele se sente um encanador de tanta coisa bizarra que ele tira de dentro. Então assim, usem coisas que são feitas para essa finalidade, não tenham vergonha. E se der errado, vá no hospital. Não tem problema você ir lá. Vá. Né? Não tenha medo, não deixe para o dia seguinte, não fique esperando. Quanto mais demora, pior é. Então, se tentou fazer alguma coisa, não deu certo, vá à urgência para ser examinado e para que isso se resolva. Então, também não tenha esse medo e nem fique adiando nada. Eles têm medo do julgamento, né? Do que vão pensar, do que, eu sou gay, não sou gay, ou por que eu enfiei isso ou aquilo. Nesse momento, eu acho que não cabe esse medo, você precisa de ajuda, né? Exato. Uma das minhas perguntinhas, só para, eu acho que para a gente finalizar, que está quase no horário, uma das coisas que eu recebo muito também, que não estava aí nas suas perguntas, é sobre a limpeza, sobre a chuca, né? A limpeza ou chuca, dependendo de como que fala. Sobre tem que fazer, não tem que fazer, quais são os riscos, quais são os benefícios. Vamos dar uma resuminha aqui para vocês. Não precisa fazer, chuca não tem necessidade de você limpar. Se você tiver o intestino regular, que você evacue bonitinho no seu horário correto, o seu reto vai estar limpo. Porque o acúmulo de fezes fica no intestino cólon sigmoides. Se apresenta no reto, que são os primeiros 15 centímetros,
você vai ter o estímulo de ter vontade de evacuar. Então, se você tem o intestino bonitinho, a sua sensibilidade vai estar normal. Se tiver fezes ali, você vai sentir e vai evacuar antes. Outra coisa, quando você coloca uma grande quantidade de água, em vez de melhorar, às vezes piora. Porque você traz fezes que estavam lá no cólon sigmoide, lá em cima, para perto e liquefeitas agora, porque você colocou água. Então, e quem usa, por exemplo, às vezes tem a necessidade, gosta e faz chuca, tem que ser uma pequena quantidade, 300 ml, 200, 300 ml no máximo. Mais que isso, você vai acabar trazendo água, trazendo fezes líquidas, em vez de melhorar, piora. Existem também os enemas, que também causam muito muco, além de poder também machucar. Então, assim, a orientação que se me perguntarem o que eu acho que você deveria fazer, não faça. Mantenha uma alimentação saudável, com muita fibra, muita verdura, muita água, para que o intestino funcione de forma regular. Isso é o básico. Conheça o seu organismo para você saber os horários específicos que você vai ao banheiro, para não chocar com o horário que você quer fazer a relação. E, se possível, não faça a limpeza, porque, na minha opinião, piora para você, pode fazer com que as fezes fiquem ressecadas, tira a proteção do muco da região do reto, ou pode fazer com que o organismo produza muito mais muco sem necessidade, então existe a reação tanto de ressecamento quanto de excesso de muco. Além de poder transmitir doenças, né, porque você está jogando um líquido lá, nem sempre é um líquido limpo. Então é isso, sim. Se você puder optar, não faça a lavagem. Melhor você se organizar e ter uma alimentação um pouco mais saudável para regularizar o intestino. Mas, se você for fazer, a gente ensina também como é que faz. Então, use a duchinha sua só, não compartilhe. Tem as opções de flits e mini flits que tem na farmácia também, se você quiser. E se for usar, chuca 200, 300 ml no máximo de água, não coloca um grande volume de água. Senão você vai piorar em vez de melhorar. Para quem faz, são as dicas. Sim, eu já fiz post, inclusive, falando e também compartilho dessa opinião. Teve post que eu falei que também não recomendo que faça, né? Se precisar fazer, com cuidado, com pouca quantidade de água. E aí teve uma pessoa que falou que ela faz e ela não sossega enquanto ela não fica com o cu de UTI limpo, sabe? Assim, sem nada. Gente, quem faz... Não, primeiro, isso são formas que a gente fala de prevenção, mas você pode passar o cheque, né? Que é o termo, né? Que é mais comum. Pode acontecer. O ânus é onde passa fezes. A pessoa que tá fazendo, a pessoa tem que entender que ali nasceu para passar fezes, entendeu? E passa fezes ali. E que pode acontecer. E se acontecer, vamos ter que levar na boa. Tem que levar na boa porque é a situação. Troca a camisinha, se quiser continua, se não quiser não continua. E assim sucessivamente. Mas não pode ser uma coisa, meu Deus, sujei o parceiro, né? Uma coisa absurda. Pode acontecer. Vai acontecer sempre? Não, se você se organizar direitinho, ter uma alimentação... Mas pode acontecer? Pode sim. A gente está lidando com uma região que é suja. Então pode acontecer que passa fezes. Então pode acontecer, não tem jeito. Sim. Isso aí, por exemplo, dá pauta para outra live, mas também essa idealização do sexo vindo do filme pornográfico, aonde existe toda uma penetração que ela acontece super rápida, super fácil, não tem cocô ali, as pessoas ali, elas são perfeitas, entendeu? Não faça penetração anal e depois vaginal, pelo amor de Deus. Não faz, exato. Isso é verdade. Importantíssimo falar. A gente leva bactéria de um lugar para o outro, gente. Exato, por favor. Né? É uma área contaminada. Verdade. Bom, 5 minutinhos. Considerações finais, alguma dica final? Falar onde te encontra. Então, gente, me encontra quase tudo quanto é lugar da cidade. Mas no meu Instagram, no link do perfil, tá mostrando todas as clínicas que eu atendo. Então, vocês podem me achar por lá. Além do Grupo Elas, que a gente também faz parte. Em breve inauguraremos. Não é isso. Não tenham vergonha de procurar. Eu acho que é super importante você ir atrás do conhecimento. É só uma coisa que você tem de possibilidade da relação sexual. É isso. Existe um leque de variações aí, de possibilidades. Esse é só mais um e deve ser tratado como mais um e não como um bicho de 7 cabeças. Legal.
Bom, eu vou deixar a live salva, vou deixar o perfil da Somária lá para vocês encontrarem ela também. Eu acho que já passou da hora de a gente entender a importância de cuidar da saúde. Então, se você pratica o sexo anal, a penetração anal, com uma certa frequência e está em dúvida em relação a alguma coisa, procure um próprio, procure a Somária. Ou se você está em dúvida sobre alguma coisa que apareceu ali, sangramento ou dor, procure ela também. Não fica nessa de postergar, esperando só E quando sempre piorar. achar que tudo é hemorroida, vou na farmácia, compro pomada. Não, não faça isso, gente. Não faça isso. Pomada de hemorroida não serve para fissura. Então, acontece muita piora dos sintomas se o paciente usa pomada errada. Então, assim, é importante saber exatamente o que tem. Nem tudo é hemorroida. Eu acho que é importante isso. Nem tudo é hemorroida. No ânus tem várias doenças. Herpes, citomegalo, um monte de ST também. Herpes simples, inclusive, também dá na região anal. Então, assim, não, nem tudo é hemorroida. Se aparecer alguma coisa, você precisa ser examinado. Entendi. Então, ó, recado dado para vocês. Vou deixar o perfil dela aqui. Bom, eu queria te agradecer mais uma vez por ter topado. Estou aqui à disposição para quando você quiser fazer também. Eu acho que a gente vai fazer um trabalho muito legal juntas. Com certeza vai ter cliente de produtos e pessoal da terapia sexual querendo informação sobre. É o momento que eu vou mandar para você e vice-versa. A gente está aqui para fazer um trabalho educativo também, que eu acho muito importante para ajudar essa galera. Eu que agradeço, Thalita. É um tema ainda muito difícil de ser abordado por muitas pessoas, alguns profissionais, inclusive da Procto, não abordam. Então, assim, estamos aqui para isso. Estamos aqui, alguns profissionais, tentando quebrar um pouquinho o tabu e mostrar que isso é só mais uma região e que a gente precisa tratar igual e que, com equivalência. O paciente precisa entender que ele tem alguns profissionais, eu confesso que não são todos, mas você tem alguns profissionais que estão abertos a te ajudar e que estão abertos a estarem do seu lado, caso você precise. Inclusive nessa situação também. Beleza, que bom. Bom, então era isso. Então, gente, vou deixar a live salva, vou marcar ela lá, vou te marcar nos stories também para o pessoal te encontrar e aí a gente vai se falando no nosso WhatsApp. Tá bom, então. Tchau, galera. Beijo, tchau. Beijo.